Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cala a Boca Thiago, mais um vídeo do nosso quadro de opiniões polêmicas. Eu deixei lá no começo do mês de março um post na aba comunidade do canal para que vocês deixassem ali as suas opiniões mais ácidas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e de lá para cá eu venho selecionando algumas dessas opiniões para responder aqui em vídeo. Provavelmente, além do vídeo de hoje, vai ter mais um episódio, o episódio final dessa leva de opiniões polêmicas no domingo que vem, e eu já fiz mais dois. Caso você não tenha sido lido em nenhum dos 3 episódios, nos 2 passados ou nesse aqui, ainda tem a chance de você ser lido no episódio final, no domingo que vem, ou eu sempre volto com esse quadro aqui no canal. Então, se você não for lido dessa vez, não fique preocupado, porque logo você terá uma nova chance, assim como no quadro de perguntas e respostas. E antes de começar o vídeo, novamente, eu vou tirar daqui uma caneca belíssima escondida aqui na minha poltrona. Caneca com essa arte, com essa estampa maravilhosa da lojinha do canal, onde nós vendemos canecas, camisetas, blusas, moletons e posters com artes exclusivas aí do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, pensando nos fãs dos livros. Caso você queira uma dessas belas obras de arte, você pode acessar a lojinha pelo QR Code que vai estar aparecendo na tela ou pelo link da descrição, comprar, e além de você ganhar uma peça lindíssima com arte exclusiva feita pela minha irmã maravilhosa, você também vai ajudar o canal a continuar. Então acessa lá a lojinha do canal, e agora sim, deixa eu guardar minha caneca, a gente pode ir pro vídeo de opiniões polêmicas. Começando pelo Mikael, ele mandou: o plano do Doran Martell vai fazer zero diferença na trama. O George Martin quis colocar o Doran como um personagem super inteligente, mas todas as ações dele só resultaram em perdas para casa Martell, morte do Oberyn e do Quentyn. Bom, o George R. Martin, primeiramente, que sustente as suas gracinhas. Colocou o arco de Dorne, ele que deu um jeito de dar algum sentido para esse arco, porque vai ser muito frustrante, muito decepcionante se o arco de Dorne acabar como em Game of Thrones. E tudo que eu vou usar essa expressão, acabar como em Game of Thrones, é o pior final possível para os livros, né? Então espero que nada acabe como acabou em Game of Thrones. Bom, e só para defender um pouco o plano Martell, vale comentar que o plano do Doran Martell nunca foi o Oberyn lutar contra o Montanha. O Oberyn que foi precipitado e resolveu lutar lá com o Montanha para fazer. O Oberyn foi mandado pelo Doran para Porto Real para assumir um cargo no Pequeno Conselho, né? Porque ele próprio, Doran, não poderia, afinal ele tem problema de gota, né? Então ele anda de cadeira de rodas e tal, ele não pode. Igual o Julius, é o mesmo problema que o Julius tem lá em Todo Mundo Odeia o Chris, gota. Então, e a mãe do Howard também tem gota em The Big Bang Theory. Então ele não poderia fazer esse trabalho. E é por isso que ele envia o Oberyn. E aí o Oberyn, que dá louca e luta contra o Montanha, fica brincando no meio da luta e acaba morrendo. Já o plano do Quentyn, de fato, foi um plano que deu muito errado. Mas existem teorias de que o Quentyn tá vivo. E caso o Quentyn esteja vivo, como eu trouxe no vídeo do Quentyn nessa semana, posso trazer também um vídeo das teorias dele estar vivo, isso mudaria tudo e faria o plano dos Martell ter mais sentido, e poderia até agregar naquela teoria de uma segunda dança dos dragões em Westeros. Se vocês quiserem que eu fale sobre os planos, sobre a teoria do Quentyn estar vivo e de como isso afeta os planos dos Martell, deixa nos comentários para eu trazer esse vídeo para vocês. O Felipe Aniceto mandou: não é a minha opinião, mas é mais uma nota de repúdio. Ao meu ver, a Daenerys foi muito injusta em exilar o Jorah Mormont por traição. Sabemos que o Sr. Jorah não é lá flor que se cheire, mas poxa, ela perdoar o Barristan Selmy, que mentiu sua identidade, ela nem conhece direito e serviu o rei Robert por 14 anos, é sacanagem, né? O Jorah tinha sido usado só como informante pro Robert, e na hora em que o comerciante de vinhos tentou matá-lo, ele salvou sua vida, além de ter salvado a Dany quando os companheiros de sangue do Drogo tentaram impedir o ritual da Mirri Maz Dûr, e ter acompanhado ela por todo o deserto até Qarth. A todo tempo, ele se mostrou 100% leal a ela e deu vários conselhos importantes, como convencer ela a conhecer os Imaculados, por exemplo. Sei bem que a Dany também estava paranoica pelas visões da Casa dos Imortais, do lance das 3 traições, mas mesmo assim foi muito injusta com o nosso cavaleiro da Friend Zone. Defesa de Daenerys Targaryen aqui, jurídico de Daenerys Targaryen, como sempre. A gente está lendo o 3º livro lá no Clube das Crônicas, e é nesse livro que ocorre o rompimento da Dany com o Sr. Jorah. E eu lembro muito bem, a gente não chegou nessa parte no Clube das Crônicas, mas eu lembro muito bem que a Daenerys estava disposta a perdoar o Sr. Jorah. Na verdade, a Daenerys até usa o Sr. Jorah e o Barristan, depois de saber que eles eram traidores, ela manda eles num plano super arriscado para poder conquistar Meereen, e ela até fica pensando, né, que se eles morressem, talvez tudo fosse mais fácil, ela não precisaria perdoar, mas que se eles passassem por tudo aquilo, ela seria meio obrigada a perdoar eles, porque eles passaram por uma situação de vida ou morte por ela, e aí, enfim, perdoaria.
Então assim, a Daenerys, na verdade, estava muito disposta a perdoar o Jorah e o Sir Barristan. Ela manda eles uma missão para que eles paguem pelos erros dele, e no momento que eles voltam, ela tá 100% disposta a perdoar. Ela não perdoa o Jorah, porque ao contrário do que você trouxe aqui, de que o Jorah foi 100% leal a Daenerys, ele não foi. Ela descobre que o Jorah, depois de muito tempo, mesmo depois de Qarth, ainda enviava informações sobre ela pro Varys. Ela pergunta pro Jorah quando que ele parou de ser um espião. E aí ele acaba falando que tinha sido muito recente, tipo no começo desse livro só, ou até um pouco depois dela conquistar as primeiras cidades ali na Baía dos Escravos. Ou seja, mesmo depois daquela questão dos vinhos, do comerciante de vinhos, quando o Jorah salva a Daenerys do atentado ali que o Robert planejou pra ela, o Jorah continuou agindo como um espião duplo. Então, na verdade, ele não foi 100% leal. Ele continuou sendo espião por muito tempo. E a Daenerys fica muito chateada, porque o Jorah, mesmo depois, continuou servindo o cara que queria matar ela e o filho dela e tudo mais. Então, ela acaba ficando muito chateada com essa situação e decide que não vai mandar matar o Jorah, o que seria a punição para uma traição desse tipo, mas manda exilar ele. Então, não acho que foi injusto. O Jorah realmente quebrou a confiança da Daenerys por muito tempo. O Thales Vilela manda aqui: Casamento Vermelho foi uma ótima atacada de mestre. A gente só não gosta porque os Stark são os good guys. Mas se fosse algo corrido com os verdes da Dança dos Dragões, iríamos achar lindo. Olha, eu vou falar bem aqui, vou confessar pra vocês. Eu adoro histórias que tem esses golpes táticos. Vou usar assim. Então eu acho o lance do Casamento Vermelho muito massa dentro da história, dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Acho legal como aconteceu, acho legal o golpe que os Bolton, o Tywin e os Frey deram. Acho interessante a solução que eles acharam para vencer o Robb finalmente, para explorar as fraquezas que o Robb tinha, porque ele estava sendo difícil de vencer no campo de batalha, seria mais custoso vencer ele no campo de batalha. Eu acho muito massa quando esse tipo de situação acontece. E na história militar também sempre acho interessante quando acontecem esses tipos de golpe. Mas acho numa visão bem acadêmica, de estudar como isso aconteceu, as circunstâncias e as consequências desses golpes. Da mesma forma como eu gosto muito de guerra, de estudar guerra, de ler sobre guerra, de ver histórias que tem guerra, mas na vida real, obviamente, eu não gosto de guerra. Sei que guerras são um inferno, que elas destroem a vida de milhares de pessoas e que a gente, como sociedade, deveria buscar na diplomacia e em outro tipo de solução um mundo que não tivesse guerra. E que é muito fácil também a gente, no Ocidente, às vezes glorificar cenários de guerra, quando a gente está muito de boa na paz, longe de conflitos reais, né? Não tem bomba caindo na nossa cabeça pra gente poder ficar assistindo histórias de guerra. É uma questão a ser considerada. Mas não posso negar que eu, como pessoa que fiz faculdade de História, pelos 2 anos e meio que eu fiz, o assunto que eu mais gostava de estudar era a guerra. E dentro desse contexto de estudar e de ler sobre isso, seja na ficção ou na vida real, acho muito interessante como o Casamento Vermelho acontece. Acho, sim, da perspectiva do Tywin, um golpe de mestre. Mas é aquilo. Eu acho que é feito para criar esse questionamento de ético? Será que não gera uma consequência moral? Será que é o tipo de coisa que a gente aprova para a sociedade? Se a gente tá do lado dos Starks, obviamente a gente não vai gostar disso. Se a gente tá do lado dos Lannisters, a gente aprova porque foi suficiente para vencer a guerra. Mas ao mesmo tempo, olha o tipo de pessoas que estão governando o Westeros agora, olha o tipo de coisa que eles estão dispostos a fazer para manter o poder. Eu acho que como tudo que tem dentro das crônicas, tá ali também para criar essa discussão também, para ser usado como uma forma da gente entender os dilemas que essa sociedade que o Martin tá criando, os dilemas que ela apresenta, como ele trabalha esses dilemas, como as consequências disso surgem. É também uma resposta ao próprio Robb Stark. Afinal, ao momento de glória do Robb. Afinal, ele é declarado rei do norte, é muito foda, ele é o rei do tridente, agora ele é rei, é muito top, ele tem os seus súditos, ele tem uma coroa na cabeça. Meu Deus do céu, um momento de glória. Mas olha o que isso tudo trouxe pra ele. Será que valeu a pena? Ele acabou no final no Casamento Vermelho. Olha onde a honra levou a ele, porque supostamente ele trai os Frey pra casar com a Jaime. Será que foi por honra mesmo? Enfim, esses dilemas existem
para quase todos os arcos que a gente vê dentro das crônicas, e eu acho que é para ser debatido mesmo. Não acho que seja só uma questão de tipo assim, a gente só não gosta porque foi os Starks. Porque tem questões morais ali, sabe? Tem uma questão de o direito do hóspede, da ética dentro de um conflito, e da traição que os Freys fizeram, e da morte de pessoas que não estavam prontas ali pra batalha. E eu acho que tem esse dilema também, sei lá, do Stannis usar magia pra matar o Renly. É o assassinato de um irmão, tá usando um feitiço das trevas pra fazer isso. Ou mesmo até uma coisa que ninguém questiona, os Targaryen. É ok queimar todo mundo com um dragão? Todo mundo que não se submete a você? É por isso que eu não gosto da casa Targaryen, como princípio, sabe? Porque eu acho que a galera adora esse fato de que os Targaryen são bonitos, de que eles são muito poderosos, eles são galantes, como diria Sansa, eles têm riqueza, eles têm poder, eles têm um estilo próprio, eles têm a magia no sangue. Mas, cara, pra mim, eles são criminosos de guerras. Eles saem tacando fogo em qualquer um que não concorde com eles. Pra mim, não é o tipo de gente que eu gosto, sabe? Pra mim não é o tipo de governante que eu acho interessante, nem nas crônicas, nem fora. E eu acho que, em especial, os fãs Targaryen costumam passar muito pano pra forma brutal como os Targaryen costumam lidar com seus conflitos, simplesmente tacando fogo em todo mundo. Também não acho legal. Então, enfim, é os dilemas. Mas ao mesmo tempo não gosto do Targaryen, mas acabo gostando um pouco do Tywin, que não é um personagem muito legal. Então, enfim, também tem um lado de que, como é uma história de fantasia, a gente também se permite gostar ou não gostar de personagens por contextos diferentes, por coisas que a gente identifica, enfim. É toda uma questão de equilíbrio, de ter as discussões, de ver como essas discussões acontecem na vida real, mas também tem um lado da fantasia, de como que a gente gosta das interações entre os personagens, dos dilemas que eles apresentam, das cagadas que eles fazem, ou dos seus acertos, dos seus momentos de glória. Enfim, acho que é por isso que as crônicas são tão maravilhosas. Mas, como resposta à sua opinião polêmica, não acho que a galera só não gosta porque são os Targaryen, porque são os Starks que estão sofrendo casamento vermelho. Acho que é uma questão que gera dilemas dentro do contexto de Westeros para qualquer um que tivesse sofrido esse golpe do casamento. Mas tenho que concordar que foi um golpe tático muito bem dado pelo Tyrion Lannister. O Henrique Gustavo enviou: Daeron I e Baelor o Abençoado são reis subestimados, mas ambos salvaram a dinastia Targaryen. Ele vai trazer aqui que os dois irmãos governaram no período em que a casa Targaryen estava fragilizada, após a dança e sem dragões para sustentar sua autoridade. O Daeron percebeu que a casa Targaryen estava vulnerável e, vendo o reinado deprimente do seu pai, sabia que precisava demonstrar força para colocá-lo em evidência. Ele usou uma tática comum utilizada por líderes em tempos de crise, criou um inimigo em comum, Dorne. Ao iniciar uma campanha de conquista contra Dorne, ele unificou os lords sob um sentimento de nacionalismo e os manteve ocupados demais para tramar movimentos separatistas. Seu livro, cheio de exageros, inspirou jovens nobres, mostrando que os Targaryens ainda podiam ser admirados, mesmo sem os dragões, e ele se tornou uma espécie de ídolo para futuros lords. Até mesmo Jon Snow, em tempos atuais das crônicas, o via como ídolo. Já o Baelor Abençoado transformou o maior inimigo dos Targaryen, que sempre foi uma ameaça mesmo em seu auge, em seu maior aliado. Ele se tornou um Jesus da Fé dos Sete e foi o rei mais adorado pelo povo comum. Cara, eu acho que eu não concordo. Acho que aqui tá um bom exemplo de como as visões mudam, né? O Daeron I, o jovem dragão, ele é lembrado de uma forma muito positiva, mas o que ele fez foi atacar Dorne, que estava de boa, tranquilo na deles, e começar uma guerra que matou milhares de pessoas, sendo que Dorne não fez nada. Dorne não agrediu Westeros, Dorne não fez nenhum movimento contra os Sete Reinos. O Daeron simplesmente achou que ele merecia conquistar, que ele achou que o reino estava muito parado e que a casa Targaryen precisava atacar Dorne para ser feliz de novo. E é isso que ele faz. Ou seja, esse cara aqui é um monstro. Ele simplesmente começou uma guerra por motivos fúteis que levou à morte de milhares de pessoas. Mas ele não vai ser lembrado de forma tão cruel quanto o Tyrion, por exemplo. Então, questão de perspectivas. Mas não acho, viu? Você falou assim, ele usou uma tática comum, criou um inimigo comum para unir os Lordes de Westeros. Mentira, porque basicamente só parte das Terras da Tempestade, em especial da Campina, que participaram das guerras contra Dorne. E os Velaryon ali um pouco também, né? Então, as terras fluviais do Vale de Arryn, as terras ocidentais, os Greyjoy e o norte podiam continuar tramando, então não sei se serviu. E eu acho que a gente ainda não tem o fogo e sangue para ter o reinado do Daeron em detalhes, mas a verdade é que o Daeron parecia ser muito mais um rapaz. Ele tinha 16 anos quando ele assumiu e começou a guerra. Ele simplesmente queria se provar, eu acho que ele queria buscar glórias pessoais, e talvez tenha sido o rei mais arrogante e mesquinho de Westeros. E eu acho que a casa Targaryen não estava ameaçada, porque por mais que o governo do Aegon III não tenha sido um grande governo no quesito de popularidade, ele foi um governo que já serviu para estabilizar o reino e
não havia nenhuma ameaça imediata da casa Targaryen no sentido de uma nova guerra, uma separação. Então tudo dá a entender que o Daemon fez tudo por glórias pessoais, não para salvar o Westeros. E o Baelor I, o abençoado, também não acho que ele transformou o inimigo do Targaryen no seu maior aliado. Quem fez isso foi o Jaehaerys, que acabou com a ameaça da fé do Sete, tanto com a proibição da fé militante, que depois só vai ser revertida pela Cersei, quanto pela doutrina da excepcionalidade. O livro Fogo e Sangue deixa bem claro que o Jaehaerys simplesmente acabou com qualquer possibilidade da fé se voltar contra o Targaryen. Então colocar o Baelor como sendo a pessoa que fez isso, que pegou um grande inimigo do Targaryen e fez eles ficarem aliados, não, o Jaehaerys colocou a fé como submissos. O Baelor quase que reverteu esse processo, colocando de novo a coroa abaixo da fé. Então, na verdade, eu acho que ele quase desfez o trabalho do Jaehaerys em submeter a fé. Então, eu acho que o Baelor tá mais para uma Cersei da vida, que inverteu a ordem de poder da coroa com a fé, do que um cara que salvou o Westeros de qualquer coisa. Então, não acho que eles são subestimados. Acho que, na verdade, eles são reis muito ruins. E até falaram que o Viserys II, que foi mão de ambos, dos sobrinhos, deveria ser mais valorizado, mas eu acho que ele simplesmente não conseguiu controlar os sobrinhos e eles só fizeram caquinha. Então, por mais que eventualmente o Viserys II pudesse ter sido um bom rei, como mão, eu acho que ele fracassou em impedir a loucura dos seus sobrinhos. O Pedro Luiz enviou: Sir Barristan sendo colocado num pódio de honra, mas troca de lado conforme convém. Deveria ter morrido lutando pelos Targaryen, mas em vez disso ele se rendeu e passou a servir o rei usurpador, e só não serviu o Joffrey porque foi demitido. Concordo, o Barristan, ele... É que assim, eu acho que ele cometeu um erro, né? E eu acho que ele se arrepende disso. E, querendo ou não, eu acho que ele teria servido o Joffrey pela honra à guarda real. Mas eu acho que no momento em que ele foi demitido, eu acho que ele passa por esse processo de perceber que o erro dele foi não ter morrido pelos Targaryen e que ele nunca deveria ter aceitado, né, se manter na guarda real do Robert. Que foi um erro da vida dele. E eu acho que é normal, as pessoas cometem erros nas suas vidas, e os personagens das crônicas são realistas, eles também cometem erros. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma mancha, assim, na história do Barristan. Mostra que ele não é esse cavaleiro perfeito, como se imaginaria, e mostra que ele tem ambições pessoais, talvez até de servir a Daenerys para tentar corrigir os erros que ele cometeu no passado, tentar lavar a alma desse período que ele serviu o rei Robert. Enfim, né? E eu acho que o Barristan também tem essa visão de talvez apoiar a Daenerys para poder voltar para Westeros por cima, né? Porque ele saiu, né, de Westeros humilhado, então ele quer voltar junto da Daenerys, da rainha verdadeira, para poder também se reafirmar na sua história. Enfim, acho que de fato o pódio de honra que ele tem é hipócrita, mas, enfim, as crônicas é cheio de personagens hipócritas. Acho legal ter essa discussão sobre o Barristan, mas não condenaria ele só por isso, porque, enfim, é um erro como vários outros personagens têm. É o que torna eles interessantes. O Victor manda: Thalissa, a noiva do Robb na série, é muito melhor que a Jane Westerly nos livros. A Jane nunca teve o desenvolvimento que deveria ter tido, visto que ela era rainha do norte e teria sim algum tipo de influência. Por outro lado, a Thalissa foi muito melhor desenvolvida na questão emocional, e o fato dela e o Robb se amarem torna a história mais interessante. Eu concordo. Eu acho que eles poderiam ter mantido na série como a Jane Westerly. Não vejo por que não. Eu acho que eles não quiseram colocar mais uma casa dentro da história. E tem isso, né? A simplificação que a série faz. Acho que para o universo da série seria muito complicado, ou eles não confiavam que o público iria entender o fato de uma casa das terras ocidentais acabar se aliando ao Robb, e aí uma menina das terras ocidentais se casar com o Robb. Então por isso que eles cortaram a Jane, eu acho. Mas eles podiam ter usado a Jane, mas de fato eu acho que a série, para criar também um romance, acabou dando um pouco mais de desenvolvimento para a esposa do Robb. Não sei como vai ser em Os Ventos do Inverno, se a Jane Westerly vai ter um papel, mas por enquanto eu concordo, acho que a Thalissa teve um aproveitamento melhor em GOT do que a Jane teve nos livros até agora. O Guromon, que acho que já apareceu no vídeo passado, e já falei que eu nunca consigo ler o nome dele direito, ele mandou: diga o que quiser, mas para mim a Casa Tully é a grande casa mais chata, sem graça, sem relevância e fraca das crônicas. Até porque pelo menos os Greyjoy têm controle sobre seus vassalos. Eu concordo. Acho que a Casa Tully é a mais desinteressante. E se a gente olha para as terras fluviais, eu acho que os Blackwood e os Bracken são muito mais interessantes do que os Tully, por exemplo. E na história das terras fluviais, acho que a Casa Justman, que era uma casa formada, né, de um herdeiro dos Blackwood e dos Bracken, também era muito mais interessante. Até os Frey, se a gente parar pra pensar, geram mais assunto do que os Tully.
Então acho que a Casa Tully é pra mostrar um pouco da ideia do que a gente já tem na vida real, tanto na nobreza, como já aconteceu de uma casa nobre surgir como novos nobres, né, ou novos ricos que surgem até hoje no mundo, talvez de casas que tenham, ou de representar pessoas, casas, famílias, ou situações de pessoas que fizeram pouco esforço ou tem pouca história, mas conseguiram já chegar no auge muito rápido. Não é incomum, né? Mas acho que sim, eles são a menos interessante. Acho que no meu ranking hoje, de casas que eu mais gosto, tá a Martell, das grandes casas. Número 1 é a Martell. Número 2 tá a Tyrell. Eu tô num grande caso de amor com a casa Tyrell. Depois vem os Baratheon. Depois vem os Stark. Depois vem os Lannisters. Depois vem os Targaryen. Aí os Greyjoy. Aí os Arryn. Aí os Tully. Falei todas? Acho que sim. Acho que esse é meu ranking das grandes casas aí de Westeros. Não, os Targaryen não estão em últimos. Porque por mais que eu goste pessoalmente menos deles, eles são mais interessantes do que as outras casas que eu citei. O Isaac Matos mandou: a resistência de Dorne foi forçada. Como é que os dorneses, numa terra infértil, conseguiram sobreviver aos Targaryen e ninguém, por dinheiro ou tortura, contou sobre os esconderijos deles nas cavernas? Como é que ninguém questionou o rei Aegon sobre a paz com Dorne? Como é que os dorneses não usaram os dentes, garras e ossos de Meraxes para fazer armas e armaduras? Como a cidadela não mandou ninguém para pegar um pedaço que fosse de Meraxes para fazer estudos? E como os dorneses não fizeram estudos no cadáver de Meraxes para descobrir novas maneiras de lutar contra Vhagar e Balerion? Como os Targaryens não reduziram o Lança Solar e Cidade de Sombria cinzas com Balerion e Vhagar? Como eles não ofereceram aos Ironwood o poder de Dorne em nome dos Targaryen, ou então propuseram isso aos plebeus ou nobres menores de Dorne? Máximo respeito à Casa Martell, mas isso foi forçado. Como é que o Jaehaerys, que tinha total controle de 90% de Westeros, não usou seus dragões? Ele tinha mais dragões que Aegon, Rhaenys e Visenya para tomar Dorne de uma vez? Por que em Fogo e Sangue é dito que ele tinha espiões em Dorne e sabia tudo o que se passava em Lança Solar? E se naquela época Dorne lutava contra toda a Westeros, por que o Dora Martell nunca tomou uma atitude contra os Lannisters? São muitas coisas que você mandou aqui sobre Dorne, e acho que são vários pontos diferentes que você mandou. Eu vou começar sobre a resistência dornesa, que você mandou. Os dorneses teriam uma terra infértil, ninguém por dinheiro ou tortura contou sobre os esconderijos na caverna, como os Ironwood nunca foram comprados, ou os plebeus, e por que os Targaryen não queimaram o Lança Solar Cidade Sombria. Bom, eu acho que aqui, com todo respeito ao Isaac Matos, acho que faltou um pouco de uma leitura mais atenta às guerras dornesas, porque tudo isso tá dentro dos livros. Todas essas dúvidas iniciais que você mandou tá dentro dos livros. Primeiro que Dorne não é uma terra infértil. Por mais que Dorne seja uma região de deserto, não é infértil. Afinal, ele tem boa parte da África, Oriente Médio, tem esse clima desértico, que eu não sou biólogo nem geólogo para dizer exatamente as definições do clima, mas Dorne representa esses lugares, e esses lugares não são inférteis. Tem regiões que vai ser mais difícil de ter comida, tem limitações, não é como a Campina, que é muito fértil, mas primeiro que não é infértil. Segundo, Dorne resistiu aos Targaryen, por quê? Porque houve uma coalizão, uma liderança muito forte dos Martell e uma coalizão de todo o povo dornês, dos lords e dos plebeus, de resistir aos Targaryen. Ou seja, foi uma motivação muito forte e muito coletiva. E isso não é forçado. Isso é uma coisa que a gente já viu acontecendo inúmeras vezes na história da humanidade. Eu vou dar 2 exemplos relativamente recentes de histórias de resistência. A primeira delas, eu acho que mais inspira a Martin para criar a resistência dornesa, é a resistência do Vietnã contra os Estados Unidos. A gente está falando da maior potência militar da história da humanidade contra um paizinho de nada, que é o Vietnã. E quem venceu a guerra foi o Vietnã. E como o Vietnã venceu a guerra? Como os Vietcongs venceram a guerra do Vietnã? Através de resistência e de guerrilha. Táticas de guerrilha, que são as táticas que Dorne usou. Se esconder quando os ataques aconteciam, fazer emboscadas. Então, tudo que você se pergunta sobre Dorne, você poderia se perguntar dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos não subornou senhores locais do Vietnã para lutarem contra? Como que os Estados Unidos não torturou ou não subornou as pessoas para contar os esconderijos? Fizeram tudo isso. Provavelmente os Targaryen fizeram tudo isso também. Só que a gente está falando de uma resistência coletiva muito grande. Por mais que um dornês fosse... E de uma guerra que durou, pelo menos, quase 10 anos. Então, se por um lado um dornês foi torturado e revelou um esconderijo, beleza, os Targaryen atacaram. Mas havia milhares de outros esconderijos em Dorne. Entendeu? Você precisaria de milhares de outros dorneses para revelar os esconderijos. E ainda assim, conseguir acessar esses esconderijos, ter sucesso. E eu acho que talvez até um pouco de erro de Fogo e Sangue, que é um livro que não descreve com tantos detalhes a Guerra Dornesa. Mas o fato é que, provavelmente, durante
10 anos, isso aconteceu. Os Targaryen tentaram comprar e torturar a população para revelar segredos, tentaram comprar outras casas para tentar conquistar. O ponto é que Dorne, na sua maioria dos lords, dos senhores e dos plebeus, se mantiveram convictos na intenção de defender o território e defender sua independência. Assim como os vietnamitas poderiam ter aceitado o governo dos Estados Unidos e aceitado a capitulação, que é quando você se rende. E até a gente tem em Watchmen, né? No cenário de Watchmen, o Vietnã perdeu a guerra do Vietnã e se tornou um estado americano. Então isso poderia ter acontecido, mas os vietnamitas que estavam lutando se mantiveram firmes na convicção de lutar e resistiram. E eu acho que não só a Guerra do Vietnã, a principal inspiração para a existência dornesa, porque o George R. R. Martin, na época, foi um manifestante anti-Guerra do Vietnã, o George R. R. Martin foi um militante anti-Guerra do Vietnã, e acho que é a guerra que mais inspira ele a trazer a história de Westeros como uma história anti-guerra, de mostrar os horrores da guerra e as consequências terríveis que ela traz, como também os Estados Unidos usou muito napalm na Guerra do Vietnã, que é justamente fogo. Um fogo que se espalha super fácil, que é um produto super inflamável e que foi usado a rodo no Vietnã e que eu acho que hoje em dia é até crime de guerra usar napalm, assim como os Targaryen usaram fogo de dragão a rodo. E mesmo assim, os vietnamitas resistiram. Mas você pode procurar outros exemplos. A própria Ucrânia, que é um país muito menor, muito mais fraco, resistindo contra a invasão russa. A própria Finlândia também, que durante as guerras de inverno, no século passado, no começo do século passado, resistiram às invasões da União Soviética e até quase venceram as guerras de inverno. Enfim, exemplos não faltam de estados muito menores e mais fracos que, na base de uma mobilização muito forte dentro do seu território e do conhecimento do seu território, conseguiram defender de um agressor muito maior e muito mais poderoso. Isso não é incomum na história. E coisa que você perguntou dos subornos e das torturas, provavelmente isso aconteceu, só que os Lords Ironed preferiram ficar do lado dos Martell, acharam que valia mais a pena, tinham um orgulho, um nacionalismo. Esse é um dos motivos por qual Dorne resistiu. Dorne é um dos únicos territórios de Westeros, junto com as Ilhas de Ferro e o Norte, que tem essa identidade própria muito forte. Eles são reinares, eles são diferentes. E acho que isso ajudou a eles verem os Targaryen como um rei muito estrangeiro, muito agressivo, que eles não iam se render. Além de que esse é o lema dos Martell e, portanto, o lema principal dos Orneses, né? Que eles não quebram, eles não são submissos, eles não se curvam. E você falou também sobre não ter queimado Cidade Sombria e Lança Solar. Isso o livro deixa claro também, que os Targaryen não queimaram Lança Solar justamente para fazer uma tentativa de fazer o povo de Dorne se voltar contra os Martell. De tipo, tá vendo? Os Targaryen queimaram tudo, mas a Lança Solar eles nunca queimaram. Né, eles mantiveram o Lança Solar. Então os Martell estão aqui fazendo a gente lutar, mas eles estão lá no bem bom. Porém, não deu certo esse plano e os Martell continuaram liderando e o povo dornês continuou confiando nos Martell. Já questões como explorar o cadáver de Meraxes, isso o livro não é muito claro, ele nunca explica isso, mas você falou de pegar os ossos para fazer armaduras, armas. O livro também não dá a entender que ossos de dragão seriam armas boas. Lembrando que GOT não é muito parecido com outras histórias de fantasia, onde no universo de D&D, por exemplo, coisas feitas de dragão têm poderes a mais, em GOT não. A gente tem algumas armas feitas de ossos de dragão, mas não é nem a lâmina, e sim o cabo das armas, e a gente não tem nenhum escudo, nenhuma armadura. Os próprios Targaryen nunca usaram armadura de dragão, de parte de dragão, então acho que isso nem faz sentido dentro da história. Quanto aos Dorneses terem estudado Meraxes, provavelmente eles estudaram o corpo, até a história diz que o cadáver de Meraxes ficou em campo aberto por décadas, então provavelmente os Martell não tiveram nenhum problema de avaliar e deixar qualquer pessoa ir ver o dragão, foi até um símbolo para eles. Provavelmente eles simplesmente não aprenderam nada, que o jeito de matar um dragão é dando sorte, acertando um olho dele. Provavelmente o corpo não revelou nenhuma vulnerabilidade, e eles não tinham grande tecnologia para fazer grandes estudos. E também não entendo essa lógica a Cidadela enviar alguém para avaliar o dragão. Não sei qual seria o sentido disso, mas também não acho que isso seria implausível de ter acontecido. Afinal, como o cadáver do dragão ficou lá exposto, os mestres poderiam muito bem ter ido lá, estudado o corpo do dragão, e se você acreditar na conspiração dos mestres, talvez tenham sido estudos do corpo do Meraxes que tenham ajudado os mestres a criar venenos, por exemplo, para eventualmente matar todos os dragões da dinastia Targaryen. Fica aí a teoria. Já outras questões, por que o Jaehaerys não lutou contra Dorne, já que ele tinha muitos dragões? Porque eu acho que o Jaehaerys era um bom rei que não viu sentido em colocar o Westeros numa guerra sangrenta contra Dorne sem motivo nenhum.
Acho que o Jaehaerys estava bem feliz e bem contente em ter os 6 reinos ali conquistados. Tinha um governo muito estável, muito próspero. Acho que ele não via motivos para começar uma guerra intensa contra Dorne e preferiu manter a paz. Então, acho que é isso. Acho que ele foi um bom rei por isso. Igual eu falei do Daemon I, que invadiu Dorne anos depois sem motivo nenhum. Acho que o Jaehaerys foi sábio e não foi ambicioso. E não foi arrogante de colocar o povo dele em conflito de novo sem nenhuma motivação. E por que o Doran Martell não ataca os Lannisters, já que Dorne conseguiu lutar contra toda Westeros e venceu? Porque tem essa diferença. Resistir contra um ataque estrangeiro é uma coisa. Você tentar invadir um outro território é totalmente diferente. O Doran Martell reuniu os exércitos de Dorne para invadir o sul, invadir a Campina, invadir as Terras da Tempestade. Lembrando que para ele atacar as Terras Ocidentais teria um longo caminho até o exército chegar lá, quase impossível para o exército dornês sozinho conseguir chegar lá. Defender o seu território é totalmente diferente. A motivação para você reunir o teu povo e manter eles fortes, motivados para defender o teu território, é totalmente diferente. Tu apela pro nacionalismo, tu apela pro espírito do povo de manter a terra livre e tudo mais. Isso me lembrou, inclusive, os 300 de Esparta, e como a Grécia, que era um território muito menor, conseguiu também se defender da Pérsia. Então, você mantém esse nacionalismo pro povo defender cada centímetro da sua terra, para defender sua própria família. Você não tá lutando só para defender os Martell, você tá lutando para defender sua casa, para defender sua família, sua esposa, seus filhos, seu próprio orgulho como dornês. Esse é o discurso. Agora, você pegar a galera e invadir os Lannisters, qual a motivação? Pra lutar daí, passar pela Campina, ter que lutar contra os Tyrell, ter que lutar contra os Baratheon. Tipo, sabe, é uma motivação muito mais fraca. Tu tem que estar muito convicto pra levar o teu povo pra uma guerra no estrangeiro. Fora que a vantagem dos Martell, além dessa união do povo, era conhecer muito bem o terreno. Coisa que se eles tivessem que invadir o Westeros, eles não conseguiriam. Então, enfim, acho que tem motivos muito claros pra isso também não ter acontecido. Mas assim, por mais que discorde totalmente das coisas que você trouxe, tenha tentado rebater, eu achei que foi uma dúvida muito justa que você trouxe. Acho que isso é bom de conversar sobre esses assuntos porque eles revelam justamente como as crônicas, especialmente no campo da política e no campo militar, vai no detalhe do porquê as coisas acontecem. Porque acho que a gente está acostumado a ter uma visão de histórias de fantasias mais simplistas, em que a galera vai pra guerra e pronto, em que o mais forte vence, e que não tem muitas explicações de como eles fazem. No caso de GOT, acho que o George R. R. Martin vai fundo nas explicações das motivações e no porquê das guerras acontecerem, das suas causas e consequências. O Padovan enviou: tanto Stannis quanto Rhaelyn foram muito idiotas na tentativa de tomar o trono. Stannis principalmente. Ambos sabiam das dívidas do trono com o Banco de Ferro, eles eram do Pequeno Conselho e deveriam ter ido diretamente a Bravos para negociar apoio e o pagamento da dívida. Cara, na verdade não, porque o Trono de Ferro já estava pagando as dívidas. Sem contar que o inimigo do Stannis e do Renly era os Lannisters, literalmente a casa mais rica de Westeros. Então, pro Banco de Ferro, não fazia sentido em apoiar o Stannis e o Renly, sendo que quem estava no Trono de Ferro era o Tyrion Lannister e o Trono de Ferro estava pagando as dívidas. Então não tinha motivo para ele se envolver. Eles só se envolvem nos livros quando, em O Festim dos Corvos, a Cersei decide parar de pagar a dívida com o Banco de Ferro para financiar sua frota de navios. Ou seja, eles só tomam uma atitude quando a Cersei comete esse grande erro. Inclusive, na semana passada saiu um vídeo dos erros da Cersei dentro dos livros. Esse está lá, é um dos grandes erros que ela comete. Mas, na época que o Stannis e o Renly começaram suas campanhas, não tinha motivo para o Banco de Ferro se envolver no conflito, porque a dívida estava sendo paga, e do outro lado, querendo ou não, estava o Tyrion Lannister, que tinha tudo, dava a entender que ele continuaria pagando a dívida tranquilamente, até porque o Tyrion não era burro. O Darkhold mandou: Ned Stark é um bosta, por simplesmente condenar o Jon a ser odiado e zoado por ser um bastardo. Cara, o Oberyn tem 8 filhas bastardas, e legitimou todas elas, e ainda as treinou como ninguém, enquanto o Santo Ned não. Para alguém que fala de honra e dever, soa bem hipócrita. Isso me leva a crer que a melhor pessoa para o Jon naquele lugar eram a Arya e o Robb. O Robb iria deixar o Winterfell para o Jon se ele morresse, além da Arya, que sempre tratou o Jon muito bem. Os filhos do Ned realmente são melhores que ele. Olha, acho que isso não é um demérito do Ned, né? Acho que todo mundo espera que os seus filhos sejam melhores do que você foi, né? Acho que esse é todo o objetivo da criação de um pai. Mas, a gente já falou na última Opiniões Polêmicas da questão do Ned, né? A galera ataca bastante o Ned. Mas acho que o tema de hoje vai ser Dorne, né? Mas, vale uma explicação.
O Oberyn não legitimou as filhas bastardas dele. A Serpente de Areia, as 8 filhas bastardas do Oberyn, seguem sendo bastardas. Primeiro que a única pessoa que pode legitimar alguém em Westeros é o rei. Precisa da aprovação real. Então, o Oberyn não legitimou ninguém. Ele de fato treinou elas, mas vale comentar que em Dorne ter bastardos não é mal visto, não é algo repudiado. Você pode ter bastardos em Dorne. Dorne é a cultura mais liberal e progressista que a gente tem em Westeros. Lá as mulheres herdam, lá os bastardos são bem tratados, não herdam, mas são bem tratados. Lá você pode ter amantes e viver as peripécias da carne mais tranquilamente do que qualquer outro lugar de Westeros. Não chega a ser as Ilhas do Verão, onde o sexo é parte da religião deles, mas Dorne é bem mais liberal. Então, em Dorne, o Oberyn ter filhos bastardos não é mal visto, não é um problema. Por isso que ele treina as filhas dele. No norte e no restante de Westeros é mal visto. Por isso que o Jon ser um bastardo é ruim. E por isso que o Jon nunca legitimou o Ned nunca legitimou o Jon. Além de que se o Ned legitimasse o Jon, ele iria passar o Jon na frente do Bran e do Rickon. Ou seja, ele ia colocar o Jon na frente dos seus filhos legítimos. Sendo que o Ned sabia que o Jon nem filho dele era, né? Era filho da Lyanna. Então ele estaria traindo o Bran e o Rickon se ele fizesse isso. Então, não sei qual é o seu ódio aqui, porque de fato o Jon é um bastardo, vale lembrar isso também, né? Mesmo que o Jon seja filho do Rhaegar e da Lyanna, o Rhaegar já era casado, não existe divórcio em Westeros, então não existe bigamia em Westeros também, já há algum tempo. Então, o Jon é bastardo de qualquer jeito, então não acho que tenha qualquer coisa ruim do Ned aqui a ser criticado nesse sentido. O Léo Jonathan mandou: o Rei dos Sete Reinos é um inútil. Na teoria, o Rei dos Sete Reinos é o cara mais poderoso que comanda tudo e todos, mas na prática ele só lidera um território médio e só, enquanto cada outro território tem seu líder, política e até tem seus próprios conflitos. O Rei dos Sete Reinos só exige porque estava em época de paz. Cara, é uma visão limitada da política. É a mesma coisa você dizer que o presidente da república não serve para nada. Porque os estados têm seus próprios líderes, os estados têm seus governadores, e além disso tem, no caso do presidente da república, tem o Senado, que tem quase tanto poder quanto, na verdade, teoricamente tem tanto poder quanto, e o judiciário, né, no STF, que também tem tanto poder. É a ideia da república, funciona assim, a balança dos 3 poderes, né? Então, é você dizer que o presidente não tem nem poder. Não, ele tem poder, só que ele tem um tipo específico de poder, ele serve para um tipo específico de função, assim como o rei de Westeros é de fato a pessoa mais poderosa em Westeros, só que o poder dele é limitado, e por isso que o poder dentro de Westeros é formado por alianças. Por isso que essa coisa de legitimidade, esse aqui é mais legítimo, não sei o que, isso não significa nada. O poder está onde as pessoas que acreditam, e os lords de Westeros cedem parte do seu poder para o rei, porque assim todos eles ganham mais poder, é uma espécie de contrato social. A sociedade é formada assim. Antigamente, cada um tinha autoridade, uma metáfora, cada um tinha autoridade de seguir a própria lei e de cumprir suas próprias funções. O ser humano entra em contato social cedendo parte do seu poder de liberdade, de fazer o que bem quer, para um líder, para que a partir disso todos fiquem mais seguros e a sociedade consiga se construir e a gente ganhe mais com isso. É a básica da sociedade. Por que a gente não vive cada um com a sua própria lei, cada um no seu próprio estilo, cada um com a sua própria vontade? Por que a gente cede parte da nossa liberdade para um Estado? Porque a gente percebeu que fazendo isso, historicamente, a gente mantém o grupo mais seguro, mais saudável e a gente prospera mais. E a sociedade chegou muito longe fazendo isso. E aqui é um sinal disso, né? Por que os Lords... É uma pergunta comum. Por que os Lords de Westeros se mantêm nos Sete Reinos? Por que eles não todos voltam a ser independentes? Porque os Tyrell, os Baratheon e até os Martell, nesse sentido, veem mais vantagem em estar fazendo parte de um reino em conjunto do que estarem independentes, necessariamente. Então é parte do contrato social. Fora que na Idade Média, via de regra, era assim. O rei, o senhor de um feudo, de um grande feudo, de um reino, ele dependia de alianças e dependia... na verdade, acho que talvez o período feudal seja um período em que o rei tinha mais autoridade central sobre o feudo. Mas ainda assim, sempre houve os condes, viscondes, barões, então o rei dependia dessas pessoas para formar seus exércitos. É uma coisa que sempre aconteceu na história da humanidade. Fora de que, antes de existir exércitos nacionais, que é bem recente, coisa de 1700 para cá, antes de existir os exércitos nacionais, sempre era assim. O rei precisava que os seus barões, condes, viscondes, reunissem as tropas e reunissem todos num exército maior. O que sempre fez com que surgissem muitas rebeliões e tudo mais. E fora que na Idade Média, via de regra, você tinha
você tinha a figura do Papa, que tinha tanta autoridade, ou até mais autoridade do que o rei. Então o rei ainda tinha menos autoridade do que o Papa. Aqui em Westeros a gente não tem Papa, por exemplo. Então, enfim, é uma parada realista e é parte da política, né? De via de regra, a política sempre é formada com alianças. Mesmo um ditador, geralmente tem que ter aliança de alguma forma para se manter no poder e vai depender da autoridade de outras pessoas para conseguir manter o seu estado funcionando. Essa ideia de alguém com poder absoluto e definitivo não existe. Só na teoria. O Nathan Christian manda também: "Eu nunca cala a boca, nunca irei, seu canal é fantástico, muito obrigado. Minha opinião polêmica, e talvez não tão polêmica assim, é que no ponto atual onde os livros estão, o único pretendente ao trono que realmente o merece é o jovem Griff. Não ignorando todo o arco da Dany, todos os feitos e aprendizados dela. Mas jovem Griff, se tudo o que dizem sobre a forma como ele foi criado for verdade, é o único que foi criado para ser um rei justo, e ele aparentemente almeja o trono porque quer melhorar os 7 reinos, e não apenas por ser um direito legítimo. Até porque provavelmente ele nem legitimidade deve ter, mas até aí, caso uma batalha seja travada e ele ganhe, a legitimidade pouco importa. A história dele me lembra muito do Aegon V, um príncipe que andou entre os plebeus, sentiu suas paixões, suas dores e foi capaz de sentir empatia por eles. Se é real apenas fingimento do jovem Griff, se ele não é tão nobre quanto aparenta, iremos descobrir, mas pra mim, ele é o único que, se sentasse no trono, faria algo bom por Westeros. Abraços e desculpe o textão." Eu não acho que ele é o único que faria algo bom pro Westeros. Eu acho que o Tommen poderia fazer coisas boas pro Westeros. Tudo que a gente sabe sobre o Tommen, dele ser muito novo, é positivo. Ele é um rapaz fofo. A Dany, eu acho que ela tem ótimas intenções com o Westeros também. Não acho que ela iria governar o Westeros pro mal, né? Pra ser uma ditadora, como mostrou na série. Acho que isso tá muito longe da Daenerys que a gente conhece. Seria, assim, uma mudança brutal na personagem. Que Game of Thrones fez, né, inclusive. Mas, de fato, o jovem Griff, eu acho que ele aparenta ser um bom prospecto. Um ótimo prospecto de rei. O problema é que, na teoria e a prática, são bem diferentes, né? Não adianta ser um bom prospecto. E quando você tá lá no poder, você tem que ser capaz de exercer esse poder. E como a gente falou agora, a política é uma questão de alianças. Muitas vezes, boas intenções não servem pra nada. O próprio Egg é um exemplo disso. A gente não tem fogo e sangue com os detalhes do reinado do Aegon V, mas a gente sabe que o reinado dele foi cheio de rebeliões. Especialmente porque, por mais que ele, por um lado, fosse um rei muito simpático ao povo comum e muito altruísta, ele tinha problemas em manter as alianças e a política de Westeros. Então isso foi um problema pro reino dele, porque gerou guerras e conflitos. Então não adianta só ter boas intenções, só ser um bom prospecto. Na hora do vamos ver, a política exige muitas vezes um pouco de frieza, um pouco de determinação, um pouco de ambição. Então é preciso que o jovem Griff mostre isso também. Apesar de que ele está mostrando um pouco, sim, no momento que ele consegue liderar a Companhia Dourada a atacar as Terras da Tempestade. Mas vamos ver, não nego que ele é um ótimo prospecto, mas a verdade é que a teoria e a prática nem sempre se confirmam, e o próprio Egg talvez seja um exemplo bem questionável de um rei que foi muito nobre, mas que talvez não tenha sido um bom governante de fato. Para finalizar, o Caio Roberto da Silva envia aqui um comentário sobre a rebelião Greyjoy. Basicamente, o fato do Tyrion Lannister não ter participado da rebelião Greyjoy. Lembrando que a rebelião Greyjoy acontece cerca de 4, 5 anos após a rebelião do Robert. Os Greyjoy acreditavam que o reinado do Robert não era forte o suficiente, então, portanto, o Baelon resolveu se declarar rei. Na verdade, o pai do Baelon resolveu se declarar rei, acreditando que o Robert não teria forças para revidar. E a primeira ação da rebelião Greyjoy, arquitetada pelo Victarion, pelo Euron, é um ataque contra a frota Lannister. Eles queimam a frota Lannister em Lannisporto. Os Greyjoy se provam errados, o Robert ataca na hora, revida com muita força a rebelião, eles perdem, mas a verdade é que o Tyrion Lannister não participa ativamente da rebelião. A rebelião é muito liderada pelos Baratheon, né? Por soldados exércitos da Terra da Tempestade, os Stannis também tem um papel importante, e pelo norte, pelos Starks. Então por que o Tyrion Lannister, que era um cara tão, como a gente pode dizer, tão arrogante, tão preocupado com a honra, viu a sua frota sendo queimada ali em Lannisport, na sua casa, e não fez nada, não quis ir lutar? Eu acho que aqui foi uma questão, eu acho que o Martin realmente falha em não esclarecer muito esse ponto, é uma lacuna que a gente tem na história, mas eu acho que dá pra explicar. Acho que o Martin considerou que o fato dos Lannisters não terem frota já explicava
essa ausência do Tywin na batalha. Eu acho que de fato o Robert, os Lannisters não puderam revidar porque a frota deles foi queimada e não tem como você acessar a ilha sem navios, as Ilhas de Ferro sem navios, então o Tywin estava fisicamente impedido. É claro, ele poderia contratar navios mercenários para levar o exército Lannister para lá, mas daí eu acho que pesou a racionalidade, não valia a pena ele fazer isso. E o Robert deu uma resposta muito forte, e eu acho que o Robert e o Jon Arryn, como mão do rei, viram isso como uma forma de garantir a autoridade do Robert. Então era o primeiro desafio que o Robert estava sofrendo como rei, então eles perceberam que se eles respondessem com força, eles iriam evitar novas rebeliões, provando que o Robert era rei e que qualquer um que desafiasse ele ia levar surra. Então o Robert responde com muita força, e eu acho que intencionalmente o Robert não deixa o Tywin Lannister participar, não oferece navios pro Tywin, não faz questão nenhuma de deixar o Tywin participar, para que aquilo fosse dele, para provar que ele estava enfrentando a situação e que ele estava dando basta. Além de que eu acho que o Robert, sempre que podia fazer uma desfeita contra os Lannisters, fazia, né? Então acho que ele não tinha nenhum problema em fazer uma desfeita pro Tywin. Então acho que foi isso. De fato, o Martin não explica isso muito bem na história, mas acho que isso pode ficar claro nessa ideia de que os Lannisters não tinham navios para ir sozinhos, e o Robert quis responder por conta própria e até quis fazer uma desfeita pro Tywin, dele próprio Robert lidar com a situação e fazer tudo por conta própria, para provar sua autoridade e para mostrar que ele podia fazer tudo sozinho. E eu acho que é bem por essa linha, porque eu lembro que no quarto livro a Cersei fica pensando na rebelião Greyjoy, quando os Greyjoy voltam com o Euron a se rebelar e com Balon, a Cersei fica pensando na primeira rebelião Greyjoy, e ela fica, a Cersei é bem ressentida. Ela fala que se o Tywin tivesse liderado a rebelião, os Lannisters teriam varrido as Ilhas de Ferro e que seria só ilhas de montes de caveiras. Então dá pra ver que os Lannisters são ressentidos da primeira rebelião, do Tywin não ter participado, pelo menos através dos olhos da Cersei. Então acho que tem muito a ver. Ela fala que o Robert foi frouxo, que ele teria lidado, que ela e o pai teriam lidado muito melhor com a rebelião. Então acho que tem esse argumento dentro da história. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe nos comentários aí o que vocês acham, que vocês concordam comigo, discordam. Lembrando que na semana que vem a gente vai ter o último vídeo de opiniões polêmicas dessa leva. No futuro a gente vai ter mais vídeos. E é isso. Não se esqueçam de acessar a lojinha do canal no link da descrição ou no QR Code que vai estar aparecendo na sua maravilhosa tela. E no mais, é isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.